Fala pessoal, bom dia. Aqui é o professor Vinícius. Vamos lá, mais uma gravação aqui, né? Da agenda 8 nesse caso aí de instalações elétricas, e a gente vai falar dos tipos de potência, tá? É, eu acho que dessa agenda aqui que o pessoal deve. Ela é fácil, tá? Não é difícil assim, mas o pessoal não deve confundir em si os tipos de potência. Mas o que deve ficar mais confuso é retomar algumas coisas de trigonometria aí, né? Que era a parte do Teorema de Pitágoras e também aí de ângulos, tá certo? Então essas duas coisas que são básicas aí para que todo mundo entenda bonitinho, né, digamos assim, a parte da matéria, beleza? Então eu vou retomar aqui basicamente primeiro essa parte de trigonometria, Teorema de Pitágoras, e depois aí eu falo dos tipos de potência e a gente resolve os exercícios. Entendendo isso aqui bem, ó, certo? Essa questão dos ângulos, que vai dar o fator de potência lá, e a relação do Teorema de Pitágoras, que é uma relação dos lados, então fica bem mais tranquilo, beleza? Bom, ó, primeira coisa, Pitágoras clássico, né, no triângulo retângulo, quando a gente tem aqui sendo aplicado, os catetos, que são os carinhas que formam a base aqui do ângulo de 90 graus, e a hipotenusa é para onde que aponta, tá certo? O ângulo de 90 é o maior lado aí que eu fiz de amarelinho. Então, quadrado da hipotenusa, aquela famosa regrinha, é a soma dos quadrados catetos. Para quem não lembra, né, deixa eu só dar um pequeno exemplo aqui de uma aplicação disso. Ó. Imagina que a gente tenha o triângulo famoso aqui, né, 3, 4 como os catetos, é o que forma a base ali, e a gente quer descobrir a hipotenusa, uma relação dos lados, né, esse x aqui. Como é que a gente calculava esse cara? Então, o pitch, que ele fala para a gente ali? Ele fala que o quadrado da hipotenusa, então você faz x ao quadrado, tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A gente faz a soma, né, do lado esquerdo, do lado direito, perdão. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. E aí, portanto, x ao quadrado vai ser igual, eu já vou colocar até o aqui embaixo. X ao quadrado vai ser igual a 25. Como ele está ao quadrado, ele passa aqui, ó, como raiz. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 25, que dá 5. Então, isso significa que essa parte aqui dá 5. Tá vendo? Vocês pensavam que não ia usar o teorema de Pitágoras em lugar nenhum da vida de vocês, está aí. Ó. Por que, que isso é aplicado aqui na parte de instalações elétricas? Porque a potência, ela é dividida, que a gente tem em casa, né? Ela basicamente tem três tipos de potência, tá certo? E ela é aplicada nesse triângulo retângulo, ó. Até aqui, eu deixei esse daqui assim, básica. Quando a gente olha a hipotenusa, eu fiz de amarelinho ali, mas aqui eu vou fazer em azulzinho, só para manter. Não, eu vou fazer de amarelo também. A hipotenusa que a gente tem, tá? Ela vai representar um tipo de potência. Por quê? Quando a gente consome em casa, essa potência, né, ela não é o que a gente chama de potência ativa, que nós conhecemos em watts, é o P, tá certo? Esse P é o watts, a unidade de medida, e é o que a gente chama de potência ativa, que é o que você está usando aí em casa, tá certo? Só que essa potência, ela não é a potência, né, realmente, o que é fornecido de energia, ele não é totalmente consumido ativamente, digamos assim, né? Então ele tem uma perda aqui, ó, pela resistência, cabo, né? Toda aquela coisa, o calor que está passando ali, então ele tem uma perda aqui. Essa perda a gente chama de potência reativa, tá certo? E ela é dada, a unidade da potência reativa, ela é dada em volt ampere, volt ampere R, tá? Que é de resistor, que é exatamente nessa noção que eu acabei começando, o famoso VAR aí, né? Então essa potência aqui, ela é a potência reativa. E a real mesmo, né? Apesar do que o nome tende a enganar a gente, tá? Mas a real é o S, que a gente chama aqui. Esse daqui é o famoso volt ampere, tá bom? E ela é a aparente, né?
Aparente porque ela não é consumida totalmente. Então ela chega na casa, a gente consome a potência ativa, e é o que a gente paga, né, na residência, potência ativa. Só as fábricas, né, elas pagam tudo aí que seria potência aparente, mesmo que tenha a perda aí, né, a potência reativa. Bom, como é que funciona o Pitágoras aqui dela, o pitch? Eu vou escrever dele, tá? Aqui embaixo, ó, vocês vão ver que é a mesma coisa. A hipotenusa que está em amarelo é o S, ó. Tá vendo? Então, S ao quadrado, teoria mesma, ó, não muda. Tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos, que é P ao quadrado, né? A potência que a gente usa em casa, o P que nós estamos acostumados, mais o Q ao quadrado, que é a potência reativa. Certo? Então, essa é a parte da fórmula principal que a gente vai usar aí. É Pitágoras, gente. Só que está na nova teoria, tá? E o que funciona dos ângulos, que é importante aqui? Da trigonometria, né? O que a gente ganha aqui, né? Isso aqui era Pitágoras e em trigonometria. Vamos desenhar aqui o triângulo de novo. Agora eu vou fazer ele invertido, aí vocês lembram, o mais importante é o ângulo, né? Que a gente vai ter aqui embaixo. E o lado representa. Vamos fazer aqui o triângulo ABC de novo, tá? Essa parte aqui é a hipotenusa, que já trabalhando a ideia, né? A hipotenusa é o S, potência aparente, que fica aqui, ó, tá certo? E o ângulo, o que acontece? Então vamos lá. Nosso ângulo que nós temos aqui, ó, vou fazer de verdinho. Esse ângulo, ele mede a inclinação que a gente tem, né? Vamos chamar de alfa aqui. E como que a gente classifica em relação a esse ângulo os lados, né, os catetos? Esse ângulo ele aponta, ó, tá vendo, para esse cateto que está em pé, digamos assim. Seria, no nosso caso, aqui é a potência reativa, é o Q. Ele aponta para ele. Então, em relação a esse ângulo, isso daqui é o que a gente chama o Q, né? Ele faz o papel de cateto oposto, que é para onde ele aponta. O cara que fica embaixo, que é a nossa potência ativa, tá? Que está aqui embaixo, ó, tá vendo? É o P, o outro cateto. Ele é o cateto que está junto com o ângulo. Então a gente chama de cateto adjacente. Deixa eu puxar a luzinha um pouquinho para baixo aqui, tá? Então esse daqui é o cateto adjacente. Simplesmente que é o cara que está junto. E como é que era lá na trigonometria a regrinha? Tem vários jeitos, tá? Que o pessoal lembra. Vou colocar um aqui, uma regrinha, né? A gente chamava de seno, cosseno e tangente do ângulo. E tinha o famoso corri, cair na coca. É uma razão entre dois lados, tá? Isso aqui. Seno, cosseno, tangente. E a gente faz o corri, cair na coca, né? Que seria o seno. Tem gente que fala que é sem sono, ó, que está em pé, tá vendo? Aqui, dá para você lembrar, é o cateto oposto. No nosso caso é o Q, né? Sobre, né? Aqui dividido a hipotenusa, que é a potência aparente lá, Q sobre S. O cosseno é o que está embaixo, é o consono, né? O povo brinca aí, é o P sobre S. E, no caso, a tangente é a coca. Corri, cair na coca, né? Essa é a regrinha aí que o pessoal faz para lembrar isso aqui, ó. Corri, cair na coca, tá? Esse é um jeito fácil para você lembrar essas três razões, que é a relação entre a potência reativa, a tangente, e a potência ativa, tá? Então, são essas três razões que tem. Se você não lembra, vamos fazer um exemplo aqui. Usando lá o 3, 4, 5, né? Triângulo famoso aí, que é só como exemplo, tá, gente? Então, vou deixar aqui meio que direto. E se eu vou olhar para o ângulo aqui embaixo, ó, esse ângulo ele aponta para o 4, 4 é cateto oposto, a gente chama de CO. O 3 aqui é o que fica embaixo, cateto adjacente, e o 5 é a hipotenusa, que a gente chama de H. Como é que ficam as razões? Então, seno, cosseno, tangente. Eu acho que é isso que o pessoal teve mais dúvida, né? Porque se você entendeu isso aqui, gente, aí o resto é bem mais tranquilo, tá? Ó,
Corri, caí na coca. Quem é o corri? 4. Então é 4 sobre a hipotenusa, que no caso é 5. É o seno, sem sono, em pé. Cosseno, com sono, embaixo. Tá vendo? Deitado. 3 sobre 5, que é KI, né? E a coca, que é 4 sobre 3 aqui. Tá bom? E o que a gente usa? Basicamente essas três relações aqui são válidas, mas o que a gente vai usar é essa, ó, tá? O cosseno. Ele é o que a gente chama do fator de potência. Então, o fator de potência, ele mede essa parte da inclinação, ele é o cosseno, né? Ele é dado por isso. O fator de potência, Fp, ele é a mesma coisa que esse cosseno de alfa, que é a razão entre a potência ativa, ou porcentagem, né, que a gente fala aqui, potência ativa sobre a potência aparente lá. Ele mede a porcentagem, tá, gente? Então, se você tem um cosseno de 0,8, o que significa um cosseno, por exemplo, de um ângulo ser 0,8? Ele significa, ó, que quando você tem o triângulo retângulo, a razão entre o cara que está aqui embaixo, tá certo? Esse daqui vamos chamar de x, e a hipotenusa, né, vamos chamar de y aqui, só para vocês entenderem. Ele está falando que esse cara, ele é 80%, por isso que é 0,8 ali, né? 80% de y. Para nós, isso significa que a potência ativa, ela consumiria 80% da potência aparente. Entenderam? Vou fazer mais um aqui para vocês pegarem. Se eu tenho, agora eu vou usar o P e aqui o S. Vamos supor que eu tenho um cosseno, ou um fator de potência, né? Aqui um Fp de 0,75. O que isso significa na prática? Isso significa que a potência ativa que você está consumindo aí, né? Que mostra lá no reloginho de casa, ela consome, 75% de S. Tá bom? Se a gente usasse o seno, eu tenho a mesma razão, só que aí seria para a potência reativa. Como a gente não quer ficar medindo, a gente nem paga isso, né? Só a empresa que paga. Então não teria problema, por isso que não faz muito sentido. E aí nos exercícios que a gente vai resolver, a gente vai passando por isso, tá? Com essa teoria, fica bem fácil aí para resolver a parte dos exercícios. Opa, deixa eu só fazer um teste aqui. Teste falhou. Opa, fala pessoal, voltando aqui. Eu tentei fazer um teste ali, não deu muito certo, mas vamos lá, depois eu edito. Aqui na parte então do primeiro exercício, ele dá duas lâmpadas, né? A gente tem uma lâmpada fluorescente com 20 watts. Lembra, toda vez que você vê watts é potência ativa, tá, gente? Com esse fator de potência, e o LED com 12 watts, só que com fator de potência de 50, né? Ele fala qual que tem a maior potência aparente, que é o que a gente estava fazendo lá, era a hipotenusa, tá? Quando ele fala potência aparente, volt-ampere. Então você vai se acostumando com essa ideia, tá, gente? Bom, vamos calcular aqui da lâmpada fluorescente, certo? Fluorescente, eu vou colocar só como flu. Como é que a gente calcula? Lembra, fator de potência era o cosseno, né? Então, Fp é KI, né? O que está embaixo é a potência ativa, P, e o que é a hipotenusa é a potência aparente que a gente quer calcular, tá bom? Então, vamos colocar isso daqui, os dados na fórmula, e a gente faz a conta. Então, 0,85 tem que ser igual a P,
que a gente quer, a gente tem, né, P, perdão, é 20 watts aqui, sobre o S, que nós queremos calcular. Que é aquela regra, né, quem não viu, eu já comentei sobre isso, aqui você vai ter 1. A gente passa, né, multiplicando, faz a regra de 3, mas quando você multiplica o 0,85 com S, ó, tá vendo aqui? É a mesma coisa que S vezes 0,85. Se quiser fazer por partes, não tem problema. Mas o S, né, é como se o 0,85 trocasse de lugar com o S. Então ele vai ser igual a 20 dividido por 0,85, tá? Fazendo essa conta, ó, essa potência aparente aqui vai resultar em... Deixa eu pegar aqui minha calculadorinha. Vocês podem fazer com as suas ou do computador. 0,85. 23,53 aproximadamente, tá? Só que é o que? Volt ampere, tá? Essa potência aparente. Ficou feia aqui minha letra. É 23,53 volt ampere, tá bom? Essa é da fluorescente. Agora o da LED, vamos fazer a mesma coisa, tá? Aplicando a parte do fator de potência, é 50%, né? 0,50 tem que ser igual a 12 sobre S. Troca de lugar, né? Coloca 1 aqui embaixo, passa multiplicando, o S, portanto, vai ser igual a 12, né? Sobre 0,50. Isso daqui dá 24. E aí, olha só que interessante. Apesar da gente pensar assim, né, no fator de potência, olha que a LED, né, que tem 50, a outra consome, né, a fluorescente 20, como ela tem um baixo fator de potência, ó, tá vendo? Então, nesse caso, é ela que vai ter, digamos, não vai ser tão eficiente, né, que a gente poderia pensar, porque aqui era 12, aqui era 20, você poderia falar, a fluorescente é o que tem maior potência aparente. Não, a gente acabou de mostrar aqui um caso que inverte essa situação, né, tipo uma pegadinha esse exercício. Portanto, quem tem o maior fator de potência aí é a LED. É a LED aqui, ó. Então toma cuidado, tá? Até quando a gente vai. Significa que ela tem 50%, né, de eficiência, se a gente fosse ver assim. Essa daqui, ó, já é bem melhor. Tá vendo? Então ela tem 0,85. Né? Quanto mais próximo do 1, né, tiver esse valor, melhor vai ser. Tá? Quando a gente tem o fator de potência. Quanto mais próximo do zero, pior é. Tá certo? Então essa regrinha aí tem que ficar na cabeça do pessoal aí que está resolvendo esses tipos de exercício, tá bom? Bom, vamos lá, próximo. Aqui no 2 ele fala, um equipamento elétrico tem os seguintes dados nas suas etiquetas, né? A potência utilizada é de 15, né? Essa potência ativa, fator de potência 0,7 e a tensão de trabalho. Com base nisso ele pede a potência reativa, né, gente? Bom, como é que a gente calcula lá a potência reativa? Lembra do triângulo, né? Triângulo retângulo que a gente faz? Potência reativa que está em pezinho, né? Está aqui, ó. Quê? E a potência ativa, ela está aqui embaixo. Ele deu ali. São 15 watts, tá? É o cateto adjacente aqui, que está aqui embaixo. Ó. Né? Sempre essa ideia aqui. E o ângulo que a gente tem aí, o fator de potência, só tem que tomar cuidado que ele é o cosseno. Né? Então, o fator de potência, ele deu o cosseno desse ângulo aqui. Ó. Tá bom? É 0,70. Quem já sabe lá, lembra da tabela de trigonometria, sabe que esse é o cosseno do ângulo de 45 graus. E ficaria bem mais rápido aqui para resolver esse problema, tá? Mas, eu vou fazer como se a gente não soubesse, beleza? Então, primeiro, o que eu vou calcular aqui? Eu vou calcular o S, ó, com o fator de potência, tá? E depois que eu calcular o S com esse fator de potência, aí eu vou terminar a parte da nossa continha, beleza? Aí eu vou calcular primeiro o S, usando o ângulo, e depois eu calculo o outro, tá? Então a gente começa, ó, cosseno de alfa, que é o nosso fator de potência, ele é 15 sobre o S, tá? 15
sobre S que a gente tem. Deixa eu só esperar um pouquinho. Então, voltando aqui, essa parte, o cosseno, né? Nosso fator de potência, ele é 0,707, né? Que tem ali. Então, isso daqui tem que ser igual a 0,707. Mesma regrinha, né, pessoal? Coloco um aqui embaixo. A gente troca, eu vou trocar de lugar, ó, isso daqui com S. E aí, portanto, vou fazendo a regra de 3, né? Mesma coisa, o S vai ser igual a 15 dividido por 0,707, tá? Então, quanto que vai dar esse cara? Vamos fazer na calculadora. Vou usar duas casas decimais aqui, tá? 707 deu 21,22. Lembra que isso está em volt-ampere, tá? Quando eles estão fazendo assim. Então, nosso S deu 21,22 volt-ampere. E aí, o que eu vou usar agora para calcular o Q? A gente vai usar Pitágoras. Pit. Como é que era Pitágoras? O S ao quadrado. A gente acabou de calcular o valor de S. 21,22 ao quadrado. Tem que ser igual. Aqui no caso, o Q ao quadrado, que a gente quer calcular, é a soma dos quadrados dos catetos, mais o 15 ao quadrado, né? E aí a gente vai resolvendo aqui por parte a equação normal. 21,22 ao quadrado. Isso daqui vai dar 450,29. Tá? Isso daqui tem que ser igual que ao quadrado mais 225, né? Que é 15 ao quadrado. Passo 225 para lá, ele vai passar subtraindo, né? Então a gente vai ficar que Q ao quadrado vai ser igual a 450,29 menos 225, tá? E aí, portanto, o nosso Q, ele vai ser igual a raiz de alguma coisa aí, né? É raiz de quem, ó? 450 menos 225 dá 225 mesmo, né? Ponto 28. É muito próximo de 225. Eu, na verdade, já até sabia que ia dar esse valor aqui. Mas isso aqui é aproximadamente 15, tá? Então, isso significa que a nossa potência reativa aqui é 15. É 15 volt-ampere R, né? Que tem aí o famoso VAR aí, que ele tem a resistência que o pessoal vai ficar colocando, tá bom? Então fica sempre aí. Basicamente vocês estão vendo que são exercícios de trigonometria. Quem já sabia que o ângulo era de 45, né? Você podia usar a tangente de 45, que era 1, e com a tangente de 45 sendo 1, aí você já sabe que esse carinha aqui, ó, o ângulo é de 45, tá? Desse caso. Aí os dois formam um triângulo isósceles, por isso que esses dois lados são iguais, tá bom? Então a resposta aqui, 15 volt-ampere R. Vamos para 3. Então, na 3, ó, ele fala a potência total consumida, nome lá da potência total que a gente consome, né? Aqui no circuito. Tá, ficou... Vou fazer aqui do lado, tá, gente? É aparente, né? Por conta do espaço ali. A potência efetivamente utilizada, o nome já está ali, né? Potência utilizada é a útil, né? E aí a perda pelos resistores, né? Essa coisa que a gente está fazendo é a reativa. E aí, qual que é o item aqui que tem essa opção? Aparente ativa, né? Que é a útil, e a reativa. Essa daqui, tá bom? Vamos lá para o próximo. 4. Um relógio, ele trabalha com energia e a potência reativa. Pronto. Sabendo que o valor da conta ficou esses dois, lembrando, quilowatts, potência ativa, que está embaixo lá, cateta adjacente.
E volt-ampere R é a reativa, tá? Essa daqui, ó. Qual é o fator de potência que ele está calculando? Ele está pedindo o valor do cosseno. Então veja, gente, para a gente calcular o cosseno, tem gente que se confunde aqui, né? Pensa que já dá o ângulo aqui pela tangente, não pode, tá? Os mais espertinhos aí. A gente tem aqui a 220K. Vamos deixar o K aí que é importante. Depois ele vai cancelar, mas não tem problema. 165K. Só que para descobrir o fator de potência é o ângulo. Só que, gente, o cosseno tem relação, tá direta, mas eu não vou usar aqui, porque senão foge do escopo aqui da aula, né, de trigonometria mais básica. Dá para fazer com outras regras. Então eu preciso calcular a hipotenusa primeiro, para depois fazer o fator de potência, que é a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então primeiro aqui eu vou aplicar Pitágoras, tá? Quem já conhece mais trigonometria pode fazer direto lá. Né? Tem a formulinha da tangente quadrado mais 1 é secante ao quadrado. Aí você pode usar a relação fundamental. Mas eu não vou usar isso aqui, tá? Então eu vou fazer por etapas. 220 ao quadrado, não precisa do K porque ele vai cancelar basicamente, né, dos dois lados aqui. Mais 165 ao quadrado, tá? Nesse caso, gente, eu já vou fazer essa soma aqui direto, né? Porque os vídeos costumam, né, ficar muito longos. Para um pouco mais rápido, tá? Então, fazendo 220 ao quadrado mais 165 ao quadrado, isso vai dar 75.625. 5.625, tá? Tirando a raiz desse cara, então nosso S aqui vai ser igual a raiz desse cara. Estou fazendo aqui junto, tá? Tirando a raiz dele, vai dar 275, beleza? Então 275 seria K, tá? Aqui não muda, então esse S deu 275K. E aí o que acontece? Agora sim eu consigo calcular o meu fator de potência, que é o meu ângulo aqui. O cateto adjacente, então fator de potência, lembra que é o cosseno. O cateto adjacente é 220. O K vai cancelar, né? Sobre 275. K corta, corta. E aí deu quanto o nosso FP aqui? 220 sobre 275. Tá vendo que essa razão ela dá porcentagem, né? 0,8. Ou seja, 80%. Esse é o fator de potência aí, tá? Que a gente tem aí do condomínio. Acho que dá até para melhorar esses valores aí no condomínio. Mas enfim, vamos lá. O 5. Um aluno da ETEC, olha lá. Ele estava fazendo a medida na bancada, achou esses valores. Qual foi o fator de potência da lâmpada, né? Ele acabou vendo na lâmpada fluorescente os instrumentos de medida. Bom, vamos lá. Essa potência que a gente tem, tá vendo aqui? É a potência ativa. E agora vem uma coisa, né, que normalmente a gente confunde, porque a gente coloca o P, a gente sempre usa como se fosse o maior cosseno, né, possível, né? A gente pensa como se o ângulo fosse de 90, né? Só que na realidade não é isso que acontece. O 20 ele está aqui embaixo, ó, né, a potência ativa ali em watts, e aí a nossa potência aparente ela está aqui. Quando a gente usa a fórmula do famoso π, né, na verdade, ela é calculada a tensão, ó, e a corrente total que está passando, ela vai dar a potência total, que é o S. Lembra que o aparente que eu falei é só por conta, ela consome alguma coisa, mas essa que é o total. Ela que é fornecida. Ou seja, a fórmula, na verdade, né, ela é assim, ó. O S é igual a U vezes I, é o famoso π. Só que o I, essa daqui é o total. Quando a gente faz o P, a gente usa o cosseno, né? Ele está subtendido ali, o π, né? O famoso, que a gente usa, então, como se fosse cosseno de 90, né? Já dando bonitinho. Então tem essa diferença, tem que tomar cuidado. Aqui é 20 vezes o 0,15. E aí quanto que dá? 20 vezes 0,15. 15% de 20, né? Isso aqui dá para fazer rapidinho, dá 3.
Aí faz aí na calculadora, quem quiser, não tem problema, tá bom? Então, essa é a nossa... Eu errei ali, é 220. Não é 20, né, gente? Perdão. Atenção, 220. Senão seria impossível, né? Como é que o total é menor do que a outra potência? Deu 33, tá? Então essa potência aqui deu 33 volt-ampere, né? Lembra que ela é em volt-ampere. Então aqui deu 33. E aí, como é que vamos fechar aqui o triângulo, né? Como é que a gente calcula lá o fator de potência? É o cosseno. Então, o nosso FP, o cosseno é cateto adjacente, que está embaixo, com sono, dividido pela hipotenusa, no caso aqui é 33, que nos dá a porcentagem, né, do quanto que ativamente da potência útil é consumida, do que foi fornecido. Isso deu 0,61, né, aproximadamente. E aí a gente vem para cá, tá bom? Esse é o cara. Vamos agora lá para mudar um pouquinho para cá. Deixa eu vir aqui por baixo, né? A gente chega lá em cima. Chegamos. Essa daqui é a questão 6. Ih, esqueci de pegar os dados dela. Pera aí. Volta aqui. O que ele perdia aqui? Opa. Voltamos. Que ela comeu aqui, né? Na parte. Ele pede qual é a potência aparente. Eu vou resolver aqui e depois a gente busca a alternativa. Fica mais fácil. Qual é a potência aparente? Então ele está pedindo S. Sabendo que no circuito é 20 watts e o fator de potência é 0,8. Esse daqui eu já vou montar até direto. Fator de potência. Lembra que era o cateto adjacente, que é o 20, sobre o S, que a gente está fazendo, que é a hipotenusa, que ele quer. Tá bom? Esse cara aqui é igual a 0,8. E aí a gente faz aqui a regra de 3, né? O S, eu troco ele de lugar, fica mais rápido, mas quem se confunde aí pode fazer a regra de 3 normal, tá? Então é 20 dividido, vocês vão ver que no final cai na mesma ideia. 20 dividido por 0,8. Isso daqui, o nosso S vai ser igual a 20 dividido por 0,8. Dá 25. Ou seja, é 25 volt-ampere, tá? Volt-ampere, isso é importante. Então não é já que essa primeira ali que eu estava vendo. Vai ser lá em cima, né? Que nós estávamos. Vamos voltar agora aqui. É 25 volt-ampere. Então a alternativa correta aqui para essa questão é essa daqui, ó, tá? Bom, a 7. Potência aparente. Aparente é o que a gente acabou de ver, volt-ampere, tá bom? Potência ativa, a potência útil, né? Que a gente estava usando lá, é o watts. Famoso coleguinha conhecido. Potência reativa é a que tem a perda lá de energia, né? Pelos resistores, é volt-ampere R. Então, só seguir isso daqui. Quem que é? Volt-ampere. O K na frente só para indicar que é 1000, tá, gente? Então, é esse daqui, não. Volt-ampere, é esse daqui. Né? Tá em volt-ampere, aqui tá em watts, aqui tá em volt-ampere resistor. Beleza? O 8. Quanto... 8 é com questão, né? Quanto... O que? Aqui eu não sei. A potência maior será a perda proporcional de um aparelho. Perda, gente. Ele está falando de ineficiência, né? Então, na verdade, quanto menor, né? Quando a gente tem aqui, quanto menor for o nossa potência, é que a gente vai ter que olhar o que é cada coisa, né? Deixa eu ver. Quanto menor a potência, maior será... Não, deixa eu voltar. Então, na verdade, essa daqui ela está como outra coisa. Então, quanto maior, como ele está falando proporcionado por um equipamento, então aqui é maior a potência reativa, né? Quanto maior a potência reativa, maior vai ser a perda, tá certo? Que a gente tem. Lembra que a reativa é aquela potência lá que tem, tá junto com a nossa
resistência, tá bom? Isso aqui é importante. Deixa eu só verificar se não tem alteração, porque eu já fiz há um certo tempo essas questões. E aí pra deixar bonitinho, é isso mesmo, tá, gente? Bom, próximo aqui, o 9. Ele fala a frase, né? O ideal, o equipamento ideal é um fator de potência seja alto, né? Quanto maior o fator de potência, maior a porcentagem que você vai estar consumindo, maior vai ser um bom fator de potência maior que vai ter aqui, ó, 0,92, né? Tem algumas lâmpadas lá, o pessoal até comentou alguns tipos lá na aula quando a gente estava pra gente comprar. Da Philips e tal. Ó, em uma resistência mais vantajoso, em economia, né, na conta de energia, utilizar uma LED de tanto com esse fator de potência ou uma fluorescente de 23. Isso daqui é aquelas pegadinhas, né, que o pessoal pensa aí que vai compensar uma coisa ou outra. Mas para descobrir se compensa ou não, você não tem que olhar só aqui, ó, né? A gente tem que... É claro que aqui tem uma questão, né? É o consumo consciente que ele está querendo falar aqui, porque na casa, né, a gente só paga a potência útil que a gente tem, que é essa daí que ele está colocando, né? Em casa só empresa, tal, essas coisas que eles pagam outro. Mas lembra que não é só consciente, né? O professor comentou na aula que se você tem, por exemplo, um fator de potência muito baixo, que nem a parte aqui da LED, né? A gente vai até ver aqui no consumo, né? Qual que vai ser o outro tipo de lâmpada, ou qual a que vai consumir menos ou mais, né? Mas ele tem um certo desgaste no aparelho por conta dessa ineficiência. Então, às vezes pode dar curta aí na tomada, né? Depois queima e tal. Então, você não tem uma propagação da vida útil, digamos assim, dos equipamentos, tá? Mas vamos lá, vamos calcular o S delas, tá certo? Lembra do fator de potência, aquela mesma regrinha. Eu já vou usar aqui só para um pouco mais rápido, né? O S ele vai ser, eu troquei já de lugar, tá? O 15 sobre o fator de potência aqui do LED, que é 0,5. Isso daqui dá 30 volt-ampere. Então o LED consome isso, tá? E esse daqui é o do LED, ó. E aí da fluorescente, eu vou fazer aqui embaixo, é 23 sobre fator de potência 0,95, ou seja, muito mais eficiente aqui é a fluorescente. Então é 23 dividido por 0,95, olha lá. Deu 24 volt-ampere. Viu? Então nesse caso, ó, o que ele fala? Em uma residência é mais vantajoso em termos de economia da conta elétrica, né? Energia elétrica, usar uma LED. O legal é assim, é óbvio que em termos, se você tivesse empresa aqui, ó, era fluorescente, por conta que você paga volt-ampere. Mas como em casa a gente só paga em watts, é isso que o exercício colocou, a melhor lâmpada, infelizmente aqui seria a LED, tá? Porque aqui tem um menor consumo útil que a gente paga em casa. Mas se fosse empresa ou para propagar aí melhor obviamente a fluorescente seria melhor, tá? Não é uma economia, eu diria assim, né? Não tão inteligente. O relógio ele mede, aí o relógio em si, ele vai medir pra gente em casa, residência, quilowatts, tá? Porque residência mede essa parte. Se fosse do quilowatt-hora, né? Se fosse empresa, volt-ampere, tá certo? Então aqui, LED, é essa daqui, tá? Mas não é o ideal, já tô avisando aí, que foi o que eu comentei. Pessoal, pode até perguntar pro professor lá depois, tá bom? Falou, gente, abraço.